Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre as diferenças estruturais do superdotado. E lembro que eu estou lançando um curso em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É totalmente gratuito, sem pegadinha, sem materiais obrigatórios, nada disso. É totalmente de graça. E você tem aulas ao vivo, da onde você estiver. É à distância, mas com aulas transmitidas ao vivo, com a possibilidade de interação, de você tirar suas dúvidas. Então, o que você está esperando? Corre lá e garanta sua vaga. É só acessar curso.adrianofreitas.com. E se você quer seguir nas redes sociais, é só buscar neurociência.af no TikTok, Instagram e Facebook, além do Quora. E se quiser colaborar com a gente, enviando dúvidas, críticas, elogios e sugestões, isso pode ser feito pelo número 2299-222-1003, sem contar que você pode colaborar muito para a continuidade do projeto. Para isso, é só compartilhar em suas redes sociais com seus amigos, colegas de trabalho, o canal e os episódios do seu interesse. Isso vai nos ajudar na continuidade do projeto. Eu conto com você. Eu mergulho assim, Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão. E no episódio de hoje, eu parto de uma pergunta que chegou do Bruno de Sorocaba. Ele fez alguns questionamentos sobre a superdotação e como são questões recorrentes às vezes, eu aproveitei a chegada da mensagem dele para fazer um episódio sobre isso, esclarecer alguns pontos para que as pessoas tenham mais informações sobre a superdotação, que é um assunto que eu tenho percebido que tem despertado bastante interesse atualmente. Então, só para contextualizar, ele enviou uma mensagem dizendo que pesquisa superdotação e gostaria de sugerir uma explicação sobre a visão neurológica da superdotação, sobre o desenvolvimento cerebral e se há algum exame que demonstre a estrutura diferenciada. Ele diz que não encontrou nada sobre isso, né? Então eu vou tratar um pouco sobre essa estrutura do nosso cérebro, né? A estrutura neurológica de um superdotado. Então, para começar, a gente precisa entender que a superdotação é um fenômeno complexo, né? Não é uma coisa simples como parece e como se vê aí pela internet, e até alguns especialistas colocam. Determinadas pessoas colocam como se a superdotação fosse simplificado e que apenas um teste já seria suficiente para identificar se a pessoa é ou não superdotada. Isso não é bem assim. Mas a superdotação, ela de fato não é uma questão meramente psicológica ou de habilidades, pura e simplesmente. Ela sinaliza, ela indica mudanças estruturais mesmo, né? Então, existem certas características neurofisiológicas que são determinantes para a superdotação e que levam a pessoa a ter as habilidades que um superdotado tem. Então, não existe essa de uma pessoa que não é superdotado, que não nasceu com essas características, se tornar um, né? Não há como treinar, não há como aprender, não há como se desenvolver a esse ponto. Inclusive, deixando isso claro, né? Porque existe uma confusão muito forte em algumas pessoas entre superdotação e altas habilidades. Gente, não é a mesma coisa. Um superdotado, né, é uma pessoa que nasce superdotada, ela nasce com características específicas e que fazem dela uma pessoa mais eficiente em diversos aspectos. Ponto. Já as altas habilidades é uma característica que a pessoa tem, ela pode ter uma predisposição, mas ela pode adquirir isso com o passar do tempo, né? Então, uma criança
que foi desde a primeira infância, treinada, condicionada à música, a habilidades musicais, ela quando chegar na fase adulta provavelmente vai ter altas habilidades em música. Ou seja, ela vai ser muito hábil, muito acima da média na questão música, mas porque ela foi condicionada a isso no desenvolvimento dela. Então, as altas habilidades, elas podem ser adquiridas, elas podem ser treinadas, né. Geralmente, um superdotado, ele acaba tendo altas habilidades em alguma coisa, porque por ele ser muito hábil, né, muito eficaz em algumas formas de raciocínio, em algumas habilidades, ele acaba adquirindo uma habilidade acima da média em alguma coisa. Então ele passa a ser um superdotado com altas habilidades em alguma coisa. Mas altas habilidades não é uma característica exclusiva dos superdotados. Então deixando bem clara essa diferença, né. E como eu falei, o superdotado ele nasce superdotado. Ele tem características diferenciadas. Então a primeira coisa que a gente pode citar é a conectividade cerebral, que é o seguinte, alguns estudos, de neuroimagem, né, de exames de imagem feitos no cérebro, eh, demonstram que os superdotados eles tendem a ter uma conectividade maior entre diversas regiões do cérebro. Então várias, áreas do cérebro que trabalham com o raciocínio mais fino, com o raciocínio lógico, né, em especial o córtex pré-frontal e o córtex parietal, que é envolvido na resolução de problemas, raciocínio espacial. Então, essa comunicação entre áreas do cérebro, ela é mais eficaz, ela é mais estimulada, né, ela é eh, mais presente, né, mais funcional do que as pessoas que não são superdotadas. Isso por si só já leva ela a determinados raciocínios muito rápidos, muito perspicazes, né, aprendem de uma forma quase que instantânea. Então, isso é uma característica inata, é de nascença. E, independente dessa comunicação entre áreas específicas do cérebro, no geral, as sinapses, a comunicação entre neurônios é mais eficiente nessas pessoas, né? Isso é bastante observado nas pesquisas. Uma outra característica neurofisiológica dos superdotados diz respeito à neuroplasticidade. Quem me acompanha já ouviu em outros episódios eu falar do conceito de neuroplasticidade, que é o quê? É o conceito do cérebro se modificar com o passar do tempo e com as novas experiências. Então, sempre que a gente adquire uma nova experiência, um novo aprendizado, uma nova memória, o cérebro fisicamente vai se modificando, ele é plástico, né? Ele vai se moldando às novas experiências para que a gente seja o que a gente é. Então, a gente só é hoje o que a gente é, porque no nosso desenvolvimento o cérebro foi se modificando e se moldando a ser isso, né. Esse é o conceito de neuroplasticidade, né, plasticidade neural também. Então, as pessoas superdotadas, elas têm essa plasticidade cerebral, essa neuroplasticidade muito mais eficiente, muito mais rápida. Isso significa que o aprendizado para essas pessoas é quase que instantâneo, né, elas têm uma eficácia muito grande. Elas com, um pouco de leitura, de uma aula ou de algum conceito que ela presencia, ela já consegue formar todo um aprendizado sobre o assunto que outras pessoas deveriam ter repetição, deveriam ter novos estudos, novas leituras. E o que é curioso que por elas terem um raciocínio, que a gente chama de raciocínio não linear, que eu já falei em outra ocasião, mas vou até explicar aqui novamente, ela acaba de um conceito básico de aprendizado, ela já vai fazendo deduções e outras reanálises e consegue fazer daquele conceito inicial um conceito muito maior de aprendizado. Então, de pouca coisa ela aprende muito, enquanto as outras pessoas muitas vezes de muita coisa aprende pouco, né. Então, essa eficiência na plasticidade, faz isso, né, faz que com poucos estímulos, muitas vezes, o cérebro se molde muito rapidamente. Então ele consegue criar novas, experiências e novos conhecimentos
de forma muito mais eficiente que as outras pessoas. E com relação a esse pensamento, né, que faz esse desdobramento do conhecimento, eu vou falar aqui de forma mais rápida, né, porque isso já foi tratado, é o chamado pensamento não linear, que na psicologia, em outras áreas, às vezes se fala de pensamento arbóreo, pensamento em árvore, pensamento ramificado. Na verdade, é tudo a mesma coisa. É um tipo de raciocínio onde a pessoa se depara com uma situação, com um fato ou com um conhecimento, e ele já desdobra e, simultaneamente, ele vai criando várias hipóteses, várias possibilidades e analisando todas elas até chegar a várias conclusões ao mesmo tempo e consegue até fazer uma escala do mais eficiente para o menos eficiente, uma escala de eficiência entre as coisas que ele concluiu. Só que isso de forma muito rápida. Então ele viu alguma cena, aquilo ali já fala: ah, tá, se eu fizer isso acontece aquilo, se eu fizer tal coisa acontece outra, se eu fizer tal coisa e tal coisa já acontece outra, mas se lá atrás eu fizer outra acontece aquilo. Ou seja, ele vai tendo esse desmembramento, só que muito rápido e muito simultâneo de muitas coisas. Isso vai gerando novos conhecimentos e vai retroalimentando o que ele está aprendendo e vai tomando uma velocidade até, muitas vezes surpreendentes ao tomar uma decisão ou ao assimilar novos conteúdos. Uma outra característica importante é a eficiência energética, né. O cérebro, ele consome aproximadamente 500 quilocalorias dia. Quanto mais pensamento complexo, maior o consumo de energia. Ele consome muita energia, como se fosse um carro que bebe muito combustível. Então, boa parte da energia que a gente consome no nosso dia é destinada ao cérebro, à manutenção do cérebro vivo e das suas funções cognitivas. Tanto que, quando a pessoa tem uma deficiência nutricional, uma deficiência em açúcar, ela automaticamente passa a ter deficiências cognitivas e de memória, porque o cérebro precisa de energia, precisa de açúcar para sobreviver e para funcionar bem. E o que acontece é que quando você tem pensamentos muito complexos, você acaba consumindo mais energia. No caso de um superdotado, o que se observa nos exames é que o consumo energético do cérebro é mais baixo. Então, mesmo com raciocínio e pensamentos muito complexos, o consumo energético dele fica abaixo das outras pessoas, ou seja, a eficiência do cérebro é maior. Então, ele consegue, com menos energia, pensar mais rápido e de forma mais eficaz. Então, essa diminuição no consumo energético é crucial para essa eficiência que ele tem, porque se ele mantivesse o consumo energético das outras pessoas, talvez ele não tivesse energia suficiente para poder ter os pensamentos complexos que ele tem e com a rapidez e eficiência que ele tem. Bom, com relação ao desenvolvimento do cérebro, as pessoas normalmente terminam de amadurecer aos 33, 34 anos. Então, essa ideia de que a adolescência acaba, a fase adulta começa aos 18 e a pessoa está madura, é errada do ponto de vista neurológico. A pessoa não está madura, tanto que ainda persistem comportamentos irresponsáveis, comportamentos impulsivos depois dessa idade. Então, você tem jovens aí de 20 e poucos anos totalmente impulsivos, que não têm maturidade no que fazem. E isso ocorre justamente porque determinadas áreas do cérebro, que são importantes para o raciocínio fino e para o raciocínio de consequências, né, e que trazem essa experiência de vida, essa experiência em poder tirar conclusões mais acertadas, ela só está madura aos 34. Então, antes disso, não tem como exigir dessas pessoas uma eficiência nisso. E essas áreas que amadurecem mais tarde são áreas ligadas à visão de consequência, visão de futuro, ao planejamento, pensamento abstrato, muita coisa em termos de criatividade também. Eh, Porém, em superdotados, essas áreas elas amadurecem mais cedo. Isso também é observado. Enquanto, normalmente, as pessoas têm essas áreas do cérebro maduras aos 34, um superdotado pode ter isso até antes da adolescência, né? Ele já pode ter uma visão de consequência, um raciocínio mais complexo, mais apurado, uma capacidade de planejamento muito mais alta, mesmo bem antes dos 34 anos. Então, isso é uma outra característica que se percebe.
E independente do amadurecimento aos 34 completo, em todas as fases, né. Então uma criança superdotada, ela vai tender a ter áreas que outras crianças teriam mais maduras. Aos 10 anos, ela vai ter aos 7, aos 6, talvez até aos 5, e assim sucessivamente, né, porque o cérebro ele não amadurece todo até os 34, né, ele vai amadurecendo aos poucos, algumas áreas terminam de amadurecer antes e outras depois. Então, um superdotado, ele tende a ter certas áreas do cérebro maduras mais cedo que outras pessoas. É isso que eu estou querendo dizer, né, para ser mais claro, não é só a questão dos 34 anos. Uma outra característica, né, fisiológica do cérebro de superdotados é uma maior espessura cortical em algumas regiões que são associadas à memória e à resolução de problemas. Então, por exemplo, a gente tem o hipocampo, que é envolvido com a memória, a gente tem o lobo parietal, que é envolvido na resolução de problemas. Eh, Essas áreas, elas se tornam mais espessas, né, então em superdotados, elas são áreas que têm uma característica fisiológica diferente, né, um formato, uma espessura diferente nos superdotados, o que faz com que, a resolução de problemas e a memória seja bem mais eficaz, né. Agora, é importante eu dizer que quando eu falo de memória, não necessariamente significa que essas pessoas, elas vão lembrar que roupa que a pessoa estava usando em tal momento, não é isso, tá. Pelo contrário, alguns superdotados têm esse tipo de memória muito ruim. Se você perguntar: "Ah, o que que aconteceu semana passada", ou "Você lembra do que a gente comeu semana passada?", tá arriscado ele não lembrar. Eles são geralmente ruins nisso. Porém, quando eu falo em memória aqui, eu falo em memória cognitiva, né, em memórias de conhecimento, em memórias que ele precisa para gerar as soluções e as resoluções de problema que ele gera. Porque quando a gente toma uma decisão ou quando a gente soluciona um problema, a gente não está analisando só naquele momento. A gente está fazendo uso de experiências, vivências e memórias anteriores. Então, quando eu falo da eficiência de memória, é nisso, na solução de problemas, na resolução de sistemas e problemas complexos, né, ele consegue ter uma memória muito forte, muito eficaz, capaz de ajudar ele a resolver esses problemas de uma maneira, muito surpreendente até. Uma outra diferença neurofisiológica dos superdotados é na matéria branca. A matéria branca, ela é responsável pela comunicação entre diferentes áreas do cérebro, né. Então, aquela comunicação rápida, eficaz entre essas diversas áreas é promovido pela matéria branca. E nos superdotados, ela também é mais densa. Então a eficiência, da matéria branca e dessa comunicação entre áreas é ainda maior. Ou seja, além de ter áreas específicas mais densas, mais desenvolvidas, tudo que se refere à comunicação de áreas e de neurônios é mais eficaz nessas pessoas. Bom, agora, uma outra pergunta, né, que o Bruno mandou lá de Sorocaba, é com relação a exames, a diagnóstico, se existe algum exame, alguma coisa que possa ser usado para um diagnóstico mais eficaz. Um especialista ou um médico dizer assim: "Olha, você vai lá, faz o exame tal, e esse exame vai constar, você é superdotado ou não é superdotado". Esse exame não existe, não tem um exame determinante assim, né. Porém, as características de um superdotado podem ser observadas sim em diversos tipos de exame, porque, como eu falo, não é uma característica só de comportamento, né, de característica de tomadas de decisão, é uma característica neurofisiológica, ela é física. Então você consegue realmente detectar em alguns procedimentos. O principal deles é a ressonância magnética funcional. A sigla dela é fMRI. A ressonância funcional, ela, deixando claro, não é aquela mesma ressonância que você faz quando o médico vai lá, pede para ver se você está com uma dor de cabeça, alguma coisa, ele pede uma ressonância magnética, você vai lá e faz. Não é esse exame. A ressonância magnética funcional, ele é um pouco mais avançado do que esse que a gente tem no nosso dia a dia, né. Enquanto a ressonância normal, magnética, clínica, normalmente nos traz uma fotografia do nosso cérebro no momento em que é tirada,
e daí se consegue ver se há algum tumor, se há alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. A ressonância funcional, ela não traz uma fotografia, ela traz um filme. E com diferenças de escala, de tonalidade ou de texturas, que onde você consegue identificar inclusive a comunicação entre neurônios. Então você consegue, verificar na ressonância funcional o cérebro atuando. Geralmente é uma ressonância que está disponível em centros de pesquisa, tá. Nele não é muito comum, pelo menos eu não tenho notícias, de clínicas abertas e de procedimentos médicos que usem a ressonância funcional como meio de diagnóstico. Ela pode até ser usada como meio de diagnóstico, mas teria que ter o médico especialista acompanhando em tempo real, porque ela acompanha em tempo real, né, o desenrolar de uma atividade. Então, geralmente, quando se faz em centros de pesquisa, a pessoa é colocada no equipamento e é dada alguma tarefa, alguma atividade para a pessoa fazer, porque aí o cérebro é acompanhado enquanto ele realiza aquela atividade. Então, nessa ressonância funcional, se pode ver essa comunicação mais eficaz, né? Se pode ver uma velocidade maior de comunicação, um estímulo maior em algumas áreas. Além dele também deixar perceber essas áreas mais densas, né, que eu falei, do cérebro, ele também deixa ver elas em funcionamento, né, elas mais ativadas, elas mais presentes e com funcionamento mais forte do que o que seria o normal, da média da população. Então, a ressonância magnética funcional, sem dúvida, é um dos exames que mais se consegue para se detectar características da superdotação. Mas, como eu digo, não é um exame convencional, não é um exame comum. Então, eu acho difícil que se consiga chegar num especialista e fazer com que ele peça um exame de ressonância magnética funcional para avaliar isso. Até porque você vai ter dificuldades na sua cidade, provavelmente, de encontrar quem faça esse exame e o que é mais importante, que analise as imagens desse exame. Então, não é um procedimento tão simples e que se acha em todo lugar. Um outro tipo de exame é a imagem por tensor de difusão, que é o DTI. Ele avalia a integridade e a conexão da matéria branca especificamente, né. Então, essa maior eficiência na matéria branca seria detectado por esse exame. Também seria possível, né. Agora veja bem, nenhum exame isolado pode bater o martelo e dizer: "É um superdotado", né. O diagnóstico pressupõe que você pode ter esses exames, eles já vão ser importantíssimos, né, porque eles já vão demonstrar características físicas, mas isso teria que ser correlacionado com algumas características comportamentais e com outros, eh, tipos de diagnóstico para que juntos gerassem a informação de que a pessoa é ou não superdotada. E até um eletroencefalograma, porque ele detecta padrões de ondas cerebrais que indica esse processamento mais rápido, né. E assim, além disso, você tem alguns estágios de foco profundo. Então, tanto essa eficiência, esses estímulos rápidos, essa comunicação rápida, quanto esse foco profundo, eles podem ser detectados pelo eletroencefalograma. Então, na verdade, eu diria que esses 3 exames em conjunto podem, se não determinar, mas ser quase determinantes para essa condição, que seria a ressonância magnética funcional, né, não a ressonância magnética comum, deixando isso claro, a imagem por tensor de difusão, que avalia, a integridade, né, da matéria branca e a comunicação dela, e o eletroencefalograma, tá bom? Uma curiosidade é sobre a influência do The Full Mode Network, DMN, que é formada por várias regiões, né, dentre elas o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado posterior, o precúneus, né, o lobos temporais mediais. E essa rede, normalmente ela é ativada quando a pessoa não está focada em algo, né. Então, se o cérebro tiver sem o foco em alguma coisa específico, normalmente ela é ativada, né, e geralmente quando a gente está em repouso, ou de uma forma mais introspectiva, ou com pensamentos mais criativos, né, quando a gente não está objetivamente focado em nada, assim, muito palpável. E ela
né, como eu já falei, é associada a processos como introspecção, memória autobiográfica, criatividade, devaneios, justamente por essa falta de foco, né, no momento que ela é ativada. A pessoa superdotada, ela tende a ter essas regiões do cérebro que formam a DMN, eh, muito hiperativas, muito agitadas, e isso pode ser detectado claramente numa ressonância magnética funcional, como eu já falei. Também é detectado em eletroencefalograma e também em magnetoencefalografia, né, que é a MEG. Ela detecta campos magnéticos e consegue detectar essa Default Mode Network, a atividade dela, se é forte ou não nos momentos de introspecção. Então, se você conseguir medir, né, um paciente estiver em repouso e não estiver executando nenhuma atividade que exija foco objetivo, você vai conseguir, com esses equipamentos, medir a atividade da DMN. E medindo essa atividade, você vai já ter uma boa pista também. Então, ela, junto com a análise da massa branca e também junto com a análise do córtex pré-frontal, e de outras estruturas pela ressonância magnética funcional, você consegue ver as diferenças neurofisiológicas que existem, tá bom? Agora, deixando claro, né, só esses exames não são totalmente determinantes, apesar de serem quase determinantes, né? Quem tiver acesso a todos esses exames, a especialistas capazes de avaliar todos esses exames, e isso for feito de forma séria, o que vai ser muito difícil você encontrar todos esses exames, e mesmo que encontre, você achar alguém que especificamente avalie as imagens para essas condições, também vai ser muito difícil, mas ainda assim, se você encontrar, você vai ter um diagnóstico não completamente fechado, mas quase. Você já vai poder afirmar com uma boa margem de certeza que sim ou que não. Então ficam aí essas informações, tanto para o Bruno de Sorocaba, mas claro que para todo mundo que ouve a gente. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria e Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre as características neurofisiológicas do superdotado. Quer saber mais? Nos siga nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora. E se você quiser colaborar para a continuidade do projeto, é só enviar suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões para o WhatsApp 2299-222-1003 e também compartilhar este canal e os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. O compartilhamento e a audiência garante a continuidade do projeto. Eu te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá!